Gênesis capítulo 6, versículo 17, vamos ver Deus fazendo uma promessa a Noé, que diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Aqui vemos Deus fazendo uma promessa com Noé, que ele mandaria um dilúvio sobre a terra. E Noé, naquela época, ele era um homem justo, reto, um homem bom, onde Deus encontrou graças aos seus olhos. E a terra estava perversa, as pessoas não respeitavam nem pai, nem mãe, e estava tudo perdido. E quando Deus olhou para a terra e viu a terra naquela situação, Deus se arrependeu de ter criado o homem. E por causa desse arrependimento, Deus foi até Noé e disse que era para Noé construir uma arca. Mas pensa bem na época de Noé. Hoje, nos nossos dias, é muito fácil Deus chegar e trazer uma promessa para a gente, né? Porque nós temos a Bíblia, que nos mostra uma porção de milagres, de promessas que Deus fez na vida de homens. Mas imagina para a vida de Noé. Um homem que estava na terra, nunca tinha visto sequer uma chuva. Porque aqui em Gênesis capítulo 2, nós podemos ver que fala assim, ó: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia um homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, como Noé poderia acreditar numa promessa do Senhor, falar de um dilúvio, se nem chuva ainda tinha feito na terra? Porém, Noé era um homem temente ao Senhor, que ele confiava no Senhor. E ele não precisava ver com os seus olhos para ele crer em Deus. Se Deus falou que ia mandar um dilúvio, Noé apenas creu. Mas pensa na época de Noé, quando ele falou que ia construir uma arca porque um dilúvio viria. O que as pessoas começaram a pensar de Noé? O que as pessoas começaram a falar de Noé? E aí que começa o ponto-chave da nossa história hoje. Que às vezes Deus estabelece promessas na nossa vida que é impossível aos nossos olhos. A gente nunca nem viu nem enxergou. E a multidão, ela nos oprime. Quem é essa multidão? As pessoas. Elas que querem paralisar as promessas do Senhor na nossa vida. Noé, naquela época, ele não tinha visto chuva e ele anunciou isso. Deus mandará um dilúvio, eu preciso construir uma arca. O que as pessoas falavam na cidade? Esse homem é doido. Esse homem está doido. Imagina para a família de Noé também a dificuldade que eles estavam enfrentando, essa promessa sendo feita a Noé, o que eles também estavam ouvindo, o que eles também tinham que carregar com eles. Eu imagino que até a própria família mesmo de Noé começou a desacreditar de Noé. Começou a falar que ele era doido. Imagina eles saírem na rua, o que a sociedade falava? Vamos trazer para os dias de hoje. Deus fez uma promessa na sua vida. Aos seus olhos é impossível. Às vezes é um filho que está nas drogas, às vezes é um casamento acabado, às vezes é um plano de faculdade que no seu ver não dá. E você pega e anuncia isso para as pessoas. Ah, Deus vai fazer, eu vou conseguir. E o que as pessoas começam a dizer? Essa pessoa está doida, é impossível, não tem como isso acontecer. Mas, quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Foi assim na vida de Noé. Chegou os dias que Noé começou a construir a arca e as pessoas começaram a falar: esse homem é doido, nunca nem chuva teve, não existia chuva. E Noé começou a construir aquela arca. E foi aí que o povo começou a rir e zombar de Noé. E eu fico imaginando os filhos de Noé na rua andando e as pessoas falam: seu pai está doido. E a próprio eles olhando um para o outro quando as pessoas viravam as costas. Será que nosso pai não está doido mesmo? Construiu uma arca, um dilúvio. Nunca nem choveu na terra. E às vezes a nossa família também é assim. Às vezes você conta um sonho para alguém dentro da sua casa. Uma promessa que Deus fez. E elas próprias querem barrar o seu sonho e as suas promessas que Deus fez. Mas hoje eu venho aqui para te dizer. Se Deus lhe fez uma promessa, você tem que confiar. Porque Ele vai cumprir. Nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus que faz aliança, é um Deus que faz pacto, como fez com Noé. E se Ele diz que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. E se passaram os dias e o dilúvio veio. E às vezes no meio da nossa própria parentela, vai ter pessoas para barrar as nossas promessas e dizer que não vai dar certo. As pessoas vão olhar, vão dizer para você mesmo: larga a mão, vai viver sua vida, ou vai fazer outras coisas. Porque vai dizer que você não tem condição para aquilo. Mas o Deus que você serve tem condição para cumprir todos os planos e promessas na sua vida. E foi assim com Noé. O dilúvio veio e a porta se fechou. E as pessoas que duvidaram de Noé
viram a promessa dele se cumprir, mas não puderam viver a promessa com ele, porque duvidaram do nosso Deus. E a terra estava muito perversa naquela época, ninguém respeitava mais ninguém. E as pessoas começaram a gritar para Noé abrir a porta. Mas eu quero te dizer algo, Noé dentro de si até ele queria abrir a porta sim. Penso eu que Noé começou a se compadecer daquelas pessoas que ficaram pro lado de fora. Mas eu quero te dizer algo, quanto a promessa é para você, é para você. E quando você crê nela e agarra ela com força, ela vai vir para você e vai se cumprir. Ainda que os olhos humanos não acreditam. E foi o que aconteceu com Noé. Ele agarrou a promessa, então foi para ele a promessa. Nós temos que saber de algo, que quando Deus faz uma promessa na nossa vida, não basta ter a promessa lançada. Nós precisamos acreditar nas promessas que o Senhor faz na nossa vida. Mesmo que aos olhos humanos, mesmo que as pessoas ao nosso redor não acreditem. Se você acredita, se você crê no seu Deus, essa promessa ela vai se cumprir. E foi assim, o dilúvio veio e a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Noé. Por isso, eu quero te dizer, se você tem uma promessa de Deus, basta você acreditar. Se você está no fundo do poço, o fundo do poço é o limite. Mas para nosso Deus não tem limites, nosso Deus ele rompe limites. Então creia na promessa do Senhor. Se você tem essa promessa, basta acreditar, confiar que Deus vai te tirar desse fundo do poço. Tenha esperança em Cristo, que se Ele lhe fez uma promessa, Ele vai cumprir, assim como foi em Noé.